nessa reconfiguração urbana que acontece em São Paulo, o lançamento de lotes urbanizados. E o que a gente percebe também, o que a gente acompanha mais ou menos, é que a mão de obra que sustenta a São Paulo central, digamos assim, acaba indo comprar lotes cada vez mais longe nas cidades vizinhas. Então nós vamos para Mauá, para Vargem Grande, enfim, para todas essas cidades satélites de São Paulo, e a gente cai naquele problema que aí a pessoa tem que sair às 3h30 da manhã de casa, pegar 3 conduções, mais um metrô, mais um ônibus, etc, para chegar aqui no trabalho na área central de São Paulo, porque ela não tem condições de comprar um lote urbanizado para poder construir sua casa. Então, eu vou subdividir isso aqui em algumas perguntas. Quer dizer, é fato que a Grande São Paulo, a metrópole de São Paulo, desculpa, a Grande São Paulo não, a cidade de São Paulo, é difícil você ter terrenos para você fazer lotes urbanizados, ainda mais para baixa e média renda. Isso é uma verdade? É uma verdade, até porque você não tem fisicamente mesmo esses terrenos. Os terrenos hoje que existem, tá certo? Até como eles foram zoneados, ou seja, como ele foi feito o próprio plano diretor, até em função da sua própria localização. Um exemplo mesmo que você deu da Moca. A Moca é um bairro já estruturado, um bairro que iniciou a sua implantação em 1900, tá certo? Ele recebeu todo o processo de industrialização, só que esse processo de industrialização já sofreu um êxodo, tá certo? A partir de 76, houve todo um plano de se levar essas indústrias para o interior, para a região metropolitana no primeiro momento, e depois de levar essas indústrias para o interior, justamente porque, por uma questão até de controle de poluição, não cabia mais eles estarem ali, que a cidade já estava toda construída ali em volta. Então, o que acontece hoje? Isso é um processo que acontece não só na cidade de São Paulo, mas em todas as grandes metrópoles, que é um processo de revitalização. Situações de ocupação que hoje mais não se propiciam, não tem possibilidade de ocorrer ali. Tá? No que se refere à questão da produção dos lotes, vamos chamar de lotes mais populares, as áreas possíveis dentro do município de São Paulo já não existem mais. As zonas que sobraram, ainda que existem terrenos vazios em São Paulo, eles já estão nessa borda da cidade, já estão na ligação da cidade com a região metropolitana. Então o que se precisa fazer? Não é um processo de exclusivo desenvolvimento por parte da cidade de São Paulo. Ele deve envolver o que a gente chama de um planejamento mega metropolitano, que envolveria toda a região metropolitana para que você encontrasse formas de estar resolvendo esse problema, gerando as tais multicentralidades. Quer dizer, aonde uma situação, por exemplo, hoje, que é uma tentativa de solução, é a situação de Itaquera, da Zona Leste. Você tem cerca de 80% da população que ali reside, vem trabalhar no centro de São Paulo, ou vem trabalhar em alguma região da cidade de São Paulo. E você gera esse enorme deslocamento. O que você tem que fazer nessa região? Você tem que propiciar com incentivos, com uma série de políticas integradas, que não cabe só à esfera da administração pública municipal, mas tem que envolver também os outros entes, tem que trazer a própria iniciativa privada também, gerando o quê? Incentivos à construção de polos geradores de trabalho, de geradores de emprego lá. Com isso você vai diminuir, tá certo? Essa questão do deslocamento e vai propiciar a habitação de qualidade também nesses locais, porque 80% que está instalado hoje e o que tem ainda de déficit, né, para se atender ali, a essa demanda que existe. Então é uma situação que é bastante complexa e que ela tem que envolver o quê? Uma participação, uma discussão mais profunda, buscando o quê? Modelos adequados de desenvolvimento integrado. E esses modelos passam pela situação da produção do lote urbanizado, mas passam também pela requalificação da cidade. Então isso é um processo que está ocorrendo dentro da cidade de São Paulo. Quer dizer, ao menos existe uma consciência entre poder público, entre mercado imobiliário, que isso tem que ser discutido e está sendo discutido. Com certeza. A própria situação do plano diretor da cidade de São Paulo, que até então estava impossibilitado por via judicial de ser discutido. E que recentemente, na segunda-feira, tá certo, houve uma liminar dada pelo desembargador de São Paulo que vai propiciar que ele volte a ser discutido. O que o setor entende? Que ele tem que ser discutido de uma forma profunda. O setor entende que é o seguinte, tem que ser construída ou requalificada a cidade de São Paulo no sentido de resgatar a qualidade de vida. Então você tem alguns grandes eixos que não estão ocupados e que podem ser requalificados. Todas as linhas da CPTM, linhas à borda do metrô. Então são regiões que ainda têm possibilidade de você ter algum tipo de ocupação e vai ser uma ocupação muito mais sustentável. Porque se ela tiver essa preocupação de ser construída com a diversidade, buscando atender tanta demanda por habitação, mas principalmente por serviços e por outros tipos de atividade, que hoje é a qualificação essencial de São Paulo. São Paulo é um centro de excelência de serviços.
Se você propiciar essas novas multicentralidades, você vai propiciar um crescimento e um desenvolvimento sustentável. Sim, porque sem dúvida a funcionária aqui do hotel de luxo aqui da Paulista, uma cozinheira, uma camareira, enfim, que mora lá em Vargem Grande Paulista, por exemplo, se ela tiver uma linha da CPTM que saia de lá, que venha, se faça uma junção com o metrô e deixa ela aqui na Paulista, vai ser muito mais confortável. E ela tenha também os equipamentos urbanos necessários lá onde ela mora, no loteamento onde ela construiu a casa dela, a coisa vai ficar bem melhor. É isso que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Eu acredito que sim. E vamos falar um pouquinho também de financiamento. Como é que funciona essa questão? E eu quero agora falar de financiamento especificamente para lote de baixa renda, acho que mais para de baixa renda. Esse financiamento é o incorporador que tem que fazer? Existe financiamento bancário para construir casa? Como é que entra o lote urbano? Quer dizer, esse lote normalmente até a metragem desses lotes oscila na média entre... O que a gente chama de lote, o lote, vamos dizer, chamado para o segmento mais econômico, mais popular, ele varia de 125 metros quadrados e vai até 250 metros quadrados. Tá. Mas isso é uma situação mais para a região metropolitana. Se a gente for isso para o estado, você vai ter cidades em que o lote mínimo, ou seja, o menor tamanho de lote admitido na cidade é o de 300 metros quadrados. Tá, mas aqui em São Paulo aqui vai em São Paulo 120 a 250. 125 é o mínimo. 125 é o mínimo. 125 a 250. Tá, então e o lote é um terreno. É um terreno com os equipamentos urbanos lá, com iluminação, com guia, sarjeta, tubulação de esgoto, asfalto, essa coisa toda. A pessoa vai ali, vai comprar porque eu sonho lá em construir a sua casa. Como é que é a compra do terreno e depois como é que é a compra da casa? Existe a possibilidade desse programa Minha Casa Minha Vida do governo? Como é que vamos falar um pouquinho sobre compra, sobre financiamento disso daí? Então vamos entender. Os grandes fontes de financiamento da habitação são o dinheiro que vai para a poupança. Então, você quando deposita você faz o seu aporte lá na poupança, 65% daquele recurso que está na poupança, ele tem que vir ser aplicado, o banco é obrigado a aplicar numa operação de crédito imobiliário. E o próprio recurso do trabalhador, que é o recurso do FGTS, tá certo? Ele deveria ir também para a habitação. O que ocorre? No caso de lote urbanizado, não existe previsão legal por parte da lei que criou o FGTS que esse recurso possa ser aplicado na aquisição do lote urbanizado. Então essa é uma crítica que o nosso segmento, que é o segmento de loteamento, já faz ao governo há muito tempo. Porque como é possível o trabalhador que tem aquele recurso dele e os 8% que é descontado dele, que é dinheiro dele, que vai para um fundo, para lhe garantir depois a utilização até para a aquisição da casa própria dele, não possa vir a ser utilizado para o financiamento da aquisição do terreno. Então, na prática, o que acaba acontecendo é que são as próprias empresas de loteamento que acabam financiando ou parcelando o recebimento desse preço, do preço de venda, para o consumidor final. Agora vamos ver como que entra a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Como o programa ele possibilita, ele tem, basicamente são duas faixas. Tem uma faixa de 0 a 3 salários mínimos, em que a produção é feita pelo empreendedor, mas num terreno que é da administração pública. Tá? Então isso é para atender realmente as camadas mais populares. E o que a gente chama de habitação de mercado, que vai de 4 a 10 salários mínimos, é onde o mercado formal atua. Nesse mercado formal, certo, que vai lá construir, pode ser o pequeno construtor ou a grande incorporadora, que vai construir a casa ou o apartamento dentro do Minha Casa Minha Vida, ele pode sim estar adquirindo lotes desse loteamento que foi voltado mais para o mercado popular. E aí é uma operação normal, como você poderia estar adquirindo o seu apartamento, vai passar por crédito imobiliário da mesma forma. Tá? Então o que a gente tem trabalhado? Buscar o setor, já que hoje a gente não tem recursos, tá, para financiar a comercialização, e a gente faz isso com recursos próprios, é buscar uma forma de parceria com as construtoras, ofertando o lote urbanizado, ela ofertando a construção da casa e o consumidor final comprando essa casa através de crédito imobiliário. Essa é a solução que o mercado deu e que está sendo atendida dessa forma. É uma junção, uma união do loteador com o incorporador, com a construtor. Tá. Porque o terreno em si não tem financiamento bancário. Não tem financiamento bancário. Se eu quiser comprar um lote hoje, eu não vou no banco, eles não. Na verdade, você vai ter um financiamento bancário, até existe a possibilidade de financiamento bancário, só que não com esses recursos que são recursos mais baratos. Tá. Porque o recurso do FGTS, por exemplo, ele varia de uma taxa de juros de 4% no Minha Casa Minha Vida, quando ele tem o total de subsídio, que a gente fala, até 8,66% ao ano, se não me falha a memória.
Tá? E dos recursos que a gente chama de poupança e empréstimo, que é o dinheiro que vem da poupança, ele vai poder financiar esse lote no que eles chamam de faixa livre. E o que é essa faixa livre? É a faixa que o banco pode aplicar a taxa de juros mais caras para poder financiar. Então vai ser um recurso que vai ser da ordem hoje de 12,5% ao ano mais TR. Então não é um recurso barato, não é acessível. E outro problema, ele não financia mais do que 70% do valor do terreno. Quer dizer, de qualquer maneira você vai ter que ter uma boa parte, 30, 40% para você dar de entrada. Agora, então deixa eu ver se eu entendi. Se você estiver comprando o lote em conjunto com a construção do imóvel, aí sim você consegue financiar ambos dentro de um pacote só. Você tem algumas modalidades que você pode adquirir o terreno e contratar a construção. Essa é uma modalidade existente e ela pode ser feita até no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Mas essa é uma atividade um pouco complicada, porque você imagina, o sujeito vai ter que comprar o terreno, ele vai ter que apresentar na Caixa um projeto, um cronograma de obras, a Caixa vai ter que estar medindo mês a mês o quanto ele executou e vai estar ressarcindo o valor que ele obteve para fazer a casa. Então não é uma coisa tão simples de ser feita. O que tem acontecido são essas parcerias. O loteador faz o terreno, o construtor ou compra direto do loteador ou faz uma parceria com o loteador e constrói a casa e vende direto ao consumidor final. Então o consumidor final não compra o terreno, já compra a casa construída efetivamente. Tá? Mas o mercado, de uma forma geral, e a grande maioria das empresas de loteamento trabalham com mercado de loteamentos chamados por segmentos mais econômicos. Cerca de 60% a 70% da produção é voltada para esse mercado. E sempre foi feita com financiamento próprio. Ou seja, sempre o loteador vendeu isso em parcelas. Tá? Então isso foi a forma como foi desenvolvido, tá, o mercado. O que a gente espera agora, até por uma questão de você poder acessar essas camadas mais populares, é que haja a possibilidade do trabalhador utilizar o FGTS dele para o quê? Se não para fazer a aquisição total, pelo menos parcial da compra desse terreno. Porque ele vai conseguir aliar a essa aquisição um seguro de crédito, ele vai ter uma taxa de juros que com o recurso do FGTS ele consegue ofertar que o loteador não consegue fazer, porque o loteador está adstrito às regras de parcelamento. Então, a taxa de juros que ele pode cobrar é a taxa máxima de 1% ao mês com algum tipo de indexador. Então, ele tem que ficar restrito a isso. E isso torna o custo financeiro de você parcelar isso para o cliente final, principalmente nas camadas populares, muito caro. Você acaba tendo que parcelar isso em prazos muito longos. Nossa empresa, por exemplo, chega a parcelar o pagamento em até 150 meses. Então é um prazo bastante longo. Tá Acaba tendo essa função quase que bancária. E aí, não né? é. Que não é a função... A função nossa é de urbanizar, não é uma função de financiar. Tá. Ok, estamos nos entrevistando aqui, conversando hoje com o Caio Portugal, que é presidente da AELO e vice-presidente de desenvolvimento urbano do Secov de São Paulo. Caetano, como é que está a sua participação no chat aí? Tem mais perguntas, Gilberto. Queria dar um olá aqui para a Dela Rigueira, que entrou agora há pouco, está mandando alguns comentários. Mas eu tinha separado aqui já uma pergunta do engenheiro Carlos, e ele está dizendo aqui o seguinte: ele quer saber se o Corinthians, o estádio do Corinthians, vai saturar o transporte para Itaquera. Essa é uma pergunta difícil até de responder, né? A gente acredita que não, porque você tem uma malha, se bem que a gente sabe que essa malha também do metrô que existe lá, ele careceria de maior investimento e uma maior quantidade de carros, né, do próprio metrô, para minimizar, principalmente nos momentos de pico, né, a maior frequência de carga e descarga de passageiros, né. O que a gente entende é que se o próprio, aí é uma ação integrada entre o governo do estado, município de São Paulo e até o próprio governo federal e quem está desenvolvendo coordenando todo o processo da Copa do Mundo, estejam pensando nessa preocupação. Ou seja, se existe a intenção efetiva de construção de um estádio para que ele seja a abertura ou uma das sedes da Copa, tá certo? É se vislumbrar que exista o que a gente entende que seria o mais interessante de eventos como esse, que é o quê? Propiciar o investimento adequado em infraestrutura urbana. Um incremento maior da questão da mobilidade urbana. Caio, já que a gente está falando aqui de financiamento, de compra de lotes, essa questão da compra do lote, da construção da sua